Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Borges, procurador do Estado de Goiás e professor na matéria de Direito Civil aqui no curso Revisão PGE. Hoje a gente está aqui no nosso aulão de revisão da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Não sei por que eles chamam Advocacia Geral e não PGE como o resto do Brasil, mas é isso. Para quem já tiver assistido uma aula minha, sabe como funciona essas aulas de revisão. A gente tem 1 hora e eu vou avançando nos slides até onde eu conseguir nessa 1 hora. Porém, todos os slides vão ser mandados para vocês. O que a gente não conseguir ver aqui, leiam para não ficar nenhuma matéria sem estar revista. Também vai aparecer aqui nos slides o meu endereço no Instagram. Me sigam lá, vamos trocar ideia. Se vocês tiverem alguma dúvida antes ou depois da prova, durante, infelizmente, não, me mandem mensagem lá que a gente troca ideia, tá, pessoal? Sempre respondo, faço questão de responder todo mundo. Sem mais delongas, vamos iniciar a aula. Os tópicos não estão organizados conforme livro. Eu coloco com base no que mais cai naquela respectiva banca. A gente vai estudando os tópicos mais relevantes, deixando talvez os que possam não cair um pouquinho mais para o final. Beleza? Então, agora sim, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso aulão online. A gente começa com negócios jurídicos, pessoal. Deixa eu só mudar isso aqui. Aí, perfeito. Negócios jurídicos. Pessoal, sobre negócios jurídicos, um ponto que sempre vai cair. Antes, uma observação sobre a banca de vocês, a FGV. Pessoal, a FGV ela tem um estilo um pouquinho parecido com o CESP na forma de cobrar as questões. Ela coloca uma coisa mais elaborada ali, parecendo que é uma doutrina. Quando falei CESP, quis falar SEBRASP, perdão. Ainda sou da época das antigas. Pessoal, então a FGV ela tem um estilo bem parecido com o SEBRASP e um estilo parecido com a FCC recente, depois daquela reestruturação da FCC. São questões enunciados que parecem densos, parecem que estão cobrando doutrina, porém no fim estão cobrando lei seca. E você sabendo a base da lei seca, você vai saber responder a pergunta. Eu vou citar aqui durante o aulão alguns julgados, mas não cai tantos julgados quanto cairia numa prova do SEBRASP, por exemplo. Lá na FGV a gente vai ter mais lei seca, porém cobrada dessa forma um pouco mais sutil que eu acabei de falar. Então, pessoal, vou citar tópicos importantes de cada tema, começando por negócios jurídicos. Em negócios jurídicos, pessoal, uma coisa que sempre cai é a diferença, começa a falar, ficou com calor, é a diferença entre nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. Então, elenquei aqui algumas diferenças cruciais para vocês. A anulabilidade, pessoal, somente pode ser alegado pelo interessado. É uma causa de anulabilidade, ele é um vício menos grave do negócio jurídico. E ela geralmente diz respeito a interesses patrimoniais daquele negócio jurídico. Quando você fala de anulabilidade, você está defendendo interesses dos particulares que firmaram aquele negócio jurídico. Por isso, somente o interessado pode alegar aquela anulabilidade no negócio jurídico. Pessoal, não confundir aqui com decadência, que quando legal pode ser reconhecido de ofício. Eu não vou me adentrar aqui agora, porque a gente vai entrar em prescrição e decadência mais para frente, eu vou explicar. A nulidade, pessoal, ao contrário da anulabilidade, pode ser reconhecida de ofício. E por que isso? Pessoal, porque a nulidade do negócio jurídico diz respeito a preceitos de ordem pública. Quando você tem um negócio jurídico nulo, ele está afetando não só os particulares, como ele está sendo um atentado a toda a ordem jurídica estabelecida. A gente vai ver agora nas causas de nulidade. Vocês vão perceber isso muito claramente. Por isso, ela pode ser reconhecida de ofício. Outra diferença é o prazo para reconhecimento. A anulabilidade, pessoal, submete-se ao prazo decadencial. Qual é esse prazo decadencial?
Se a gente lembrar dos vícios de consentimento clássicos, erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, a gente vai lembrar 4 anos. Se forem outras hipóteses de anulabilidade, nas quais a lei não estabeleça o prazo, a gente vai ter 2 anos para alegar essa anulabilidade. Após esse prazo decadencial, vai ocorrer o quê? A convalidação, ou melhor, a convalidação pelo decurso do tempo neste negócio jurídico, pelo decurso do... deleta. Pelo decurso do tempo. Então, passados 4 anos, vai ocorrer a convalidação desse negócio jurídico. Já a nulidade não se sujeita a prazo decadencial. Ou seja, um negócio que é nulo, que tem uma causa de nulidade, vai poder ser alegado a qualquer momento, segundo os preceitos do Código Civil. A anulabilidade, pessoal, ela admite a ratificação e admite a convalidação. Isso lá no extensivo da PGE eu entro mais em detalhes sobre como ratificar, como convalidar negócios jurídicos anuláveis, porém o que vocês precisam lembrar aqui para efeitos de revisão é que é admissível essa ratificação ou essa convalidação. A convalidação, inclusive, pode acontecer pelo decurso do tempo. A nulidade não admite convalidação, mas ela vai admitir a conversão. O que é conversão, pessoal? Conversão é quando você pega um negócio jurídico nulo, mas dentro dele, ou parte dele, é válido. Aí você pode preservar, você preserva somente a parte dele que é válido. Isso aqui fica muito claro com o exemplo que a gente vai ver logo a seguir. Deixa eu só ver se eu coloquei o slide aqui do negócio jurídico. Um momento. Não, então vou dar o exemplo já aqui. Pessoal, vamos lá nas causas de nulidade do negócio jurídico para eu dar esse exemplo de conversão para vocês. Que não revestir da forma prescrita de lei. Eu vou usar esse exemplo aqui para explicar para vocês o que é conversão. Pessoal, conversão é quando você tem um negócio jurídico nulo, porém, parte dele ou dentro dele existe um negócio jurídico válido, e esse negócio jurídico pode ser preservado. O exemplo clássico que a gente tem aqui, pessoal, é compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Se eu tenho uma compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos, a lei exige que seja feito por instrumento público, ou seja, escritura pública. Então, imóvel mais 30 salários mínimos, escritura. Escritura. Porém, se você tem um contrato particular, entre particulares, um instrumento particular, fazendo uma compra e venda de um imóvel acima de 30 salários mínimos, esse instrumento particular, para efeitos de venda desse imóvel, vai ser um negócio jurídico nulo, ou seja, ele não é apto a ser registrado no ofício de registro de imóveis para transferir a propriedade. Ele é um negócio jurídico nulo em relação à compra e venda do imóvel. Por quê? Porque ele não se revestiu da forma prescrita em lei. Porém, ele pode ser preservado quanto à intenção dele. Então, eu posso dispensar a forma e converter esse negócio jurídico em um compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda. Esse é o instituto da conversão. Você pega um negócio jurídico nulo, mas dentro dele existe um negócio jurídico que seria válido. Você faz a conversão do nulo para o válido. Esse compromisso de compra e venda vai ser apto a transferir a propriedade? Não, porque para isso você precisa do instrumento público. Mas ele pode servir como um instrumento que coloca obrigações pessoais de cada um.
No caso de uma parte outorgar a escritura, outra parte pagar o valor. Esse é o instituto da conversão. Pessoal, então, causas de nulidade do negócio jurídico. Se o negócio jurídico for celebrado por absolutamente incapaz, ele é nulo. For ilícito, impossível ou indeterminado o objeto, é nulo. O motivo determinante do negócio jurídico for comum a ambas as partes, for ilícito, ele é nulo. Não revestido da forma prescrita em lei, é nulo. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, é nulo. Objetivo de fraudar a lei imperativa, que são fraudes, né? Nulo também. E a lei taxativamente declarar nulo ou a lei taxativamente proibir a prática sem combinar a sanção, ele é nulo. Como isso vai cair na prova de vocês? Eles vão colocar assim: um casamento foi feito sem habilitação. A habilitação seria uma solenidade essencial ao casamento. O casamento foi feito sem habilitação. Neste caso, o negócio jurídico é anulável pelo prazo de 2 anos. Errado, pessoal. Esse negócio jurídico será nulo. Quando vocês lembrarem dessas cláusulas, ou, por exemplo, a lei proíbe determinada prática que foi a lei proíbe determinada prática e a combinação para quando se comete essa determinada prática é a anulabilidade do negócio jurídico. Errado também, pessoal. Se forem essas hipóteses, vocês vão lembrar de nulidade. Prosseguindo, na anulabilidade, a gente viu lá em cima que existem os vícios. Existem os vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Aqui na revisão eu quero entrar só em 2 específicos: estado de perigo e lesão. Muita gente confunde um com o outro. Pessoal, para vocês não errarem mais, vocês têm que lembrar que estado de perigo e lesão se diferenciam em razão do perigo que a pessoa está correndo. Então, se a pessoa tiver premida de necessidade de salvar-se ou membro de sua família, e o risco for de natureza pessoal, aí você vai ter estado de perigo. Qual o exemplo que a gente dá aqui? Eu estou com uma filha na UTI, eu estou desesperado, eu vou contrair um empréstimo com cláusulas extremamente abusivas. A outra parte que eu estou contratando, a outra parte que está me emprestando o dinheiro, ela sabe o risco que eu estou correndo, ela sabe o dano que ela está me causando, e eu quero custear a despesa da minha filha. Se eu não colocar minha filha na UTI, ela vai morrer. Então, neste caso, a gente tem que lembrar de estado de perigo. A lesão, muita gente lembra de lesão e lembra só de inexperiência. Quando por inexperiência você firma um negócio e ele é manifestamente desvantajoso para você, ocorreu lesão. Porém, muita gente esquece que a lesão também ocorre em razão de premente necessidade. Então, o que vai diferenciar a lesão do estado de perigo? Pessoal, lesão, vocês vão sempre lembrar, para não errar mais na prova, vocês vão lembrar que lesão não é uma necessidade de natureza pessoal, mas sim patrimonial. Então, aqui, qual o exemplo que a gente tem para não esquecer mais lesão? Supondo que vocês perderam o avião para o concurso, para a prova oral de um concurso, que é extremamente importante para vocês. Vocês estão lá no aeroporto desesperados. Aí uma pessoa tem uma passagem, a companhia tem uma passagem para aquele mesmo destino e tem um último lugar. Porém, o vendedor da companhia viu que você está desesperado e joga o preço da passagem lá em R$10.000. E geralmente não é esse o preço normal da passagem. Ele só fez isso em razão da manifesta vantagem que ele quer obter em relação a você. Neste caso, pessoal, você foi vítima de lesão, porque em razão de premente necessidade de natureza patrimonial, você contraiu uma obrigação manifestamente desproporcional. Outra coisa que diferencia é que no estado de perigo é exigido o dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? No estado de perigo, a outra parte tem que saber o dano que você está correndo. Então, se eu estou emprestando dinheiro para você
para salvar sua filha, eu tenho que saber disso. Já lá na lesão, o vendedor de má fé que está vendendo por muito acima do preço, ele não precisa necessariamente saber por que eu estou precisando daquela passagem ou se eu estou precisando demais daquela passagem. Ele só precisa ter estabelecido um negócio extremamente desproporcional entre as duas partes.